O esforço do governo para reduzir os juros tem um conteúdo estratégico essencial, mas depende de outros fatores, como, por exemplo, a melhoria do perfil das finanças públicas, do equilíbrio fiscal estrutural e de longo prazo, já que o Brasil ainda produz déficits nominais significativos a cada ano que passa. A taxa de juros ainda é muito alta e termina não produzindo efeitos, essas reduções, porque os bancos fazem tantas exigências que os cidadãos e os pequenos empresários não conseguem se beneficiar. Esta é a análise que vem sendo feita pelo deputado Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, que participa desta edição do Palavra Aberta, com retransmissão pela Rádio Câmara. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Prazer estar aqui. A seu ver, o que poderia ser feito de forma efetiva para que os efeitos dessa redução nos juros chegassem efetivamente onde interessa, que é o pequeno empresário, o pessoal que está pagando um preço muito alto por essa elevadíssima taxa que a gente ainda tem? A política econômica tem 3 objetivos básicos: crescimento econômico, justiça distributiva e estabilidade. Estabilidade de preços, estabilidade externa. Então, você tem que perseguir esses 3 objetivos simultaneamente. Nós vivemos uma armadilha do crescimento. Há muito tempo, o Brasil é escravo de uma equação perversa. A maior taxa de juros real do mundo, câmbio desalinhado, real supervalorizado e déficits fiscais muito grandes. Então, você tem desequilíbrio fiscal, você tem câmbio desalinhado e você tem a taxa de juros. Nós temos que desatar isso. Há um esforço do governo, e foi feito de 2 formas, quer dizer, baixando consistentemente e persistentemente a Selic, que é a taxa básica de juros, e acionando o Banco do Brasil e a Caixa Econômica para, através de estratégias de mercado, de competição no mercado, ao abaixarem seus juros, eles forçarem a banca privada a também fazer um movimento simultâneo. O problema que se aborda é se realmente está chegando na ponta. Está chegando no pequeno empresário, no consumidor, ou o cliente do banco é forçado a fazer tantas operações conexas, seguros, aplicações, porque vê um monte que acabam penduricalho. Exatamente, né? São as chamadas reciprocidades. Ou então há uma divulgação de taxas que, na verdade, não estão disponíveis no balcão. Então, nós temos que ter uma ação, só esse esforço pontual, e a taxa de juros continua muito alta, é uma das maiores do mundo. Nós fomos campeões durante década com a maior taxa de juros do mundo. Agora estamos em segundo lugar. Isso daí associado a uma carga fiscal também estratosférica, que é a quarta perna. Quer dizer, você tem déficit fiscal, carga tributária elevada, você tem câmbio desalinhado e você tem taxa de juros. Então, nós temos que ter uma ação sistêmica. E o problema que eu enxergo como deputado de oposição é que o governo Lula e o governo Dilma, que tem muitos méritos que a gente pode reconhecer, mas não são governos ousados nas reformas estruturais. Eles não se caracterizam por uma vocação reformista, porque o estadista não tem que fazer aquilo que dá popularidade. O estadista tem que fazer o que é preciso fazer. E nós estamos com ações pontuais. Você vê, a carga tributária sobe 1% a mais do PIB, no entanto, as desonerações pontuais para um ou outro setor são menos de 0,15. Não acompanha. Não acompanha, quer dizer, você tira da sociedade, com o aumento da carga tributária, tira fortemente com uma mão e devolve um pouquinho com a outra mão. Agora, deputado Marcos Pestana, aí a gente toca num ponto sobre o qual a gente não tem muito o que fazer, que é uma coisa chamada vontade política, de efetivar uma reforma com a profundidade que o senhor preceitua. Nós teríamos que ter mais ousadia e clareza. Primeiro, para baixar a taxa de juros num patamar civilizado, teria que ter disciplina fiscal. Nós acostumamos falar em superávit primário, que era uma coisa que o PT demonizava, hoje frequenta a boca de todos os petistas. Mas
O produto final são déficits nominais. Quando você põe amortização e pagamento da dívida e juros da dívida, você vai para o vermelho, 3% do PIB por ano. Não é gravíssimo, como situações da Europa, da Grécia e outros países mais, mas é uma situação que demanda. O governo precisa ir ao mercado se financiar, porque ele abre um buraco todo ano, ele gasta mais. É investimento. Claro, que é um. Aí então nós temos que disciplinar os gastos. Os gastos correntes estão crescendo mais que o PIB. Segundo, resolver os gargalos de infraestrutura, que é outro problema do custo do Brasil. E aí tem que ter ousadia e convicção ideológica. Ainda existem anacronismos, preconceitos ideológicos. Tem que chamar o setor privado para participar. O PT, o governo do PT ainda faz uma privatização. Não, ele faz uma privatização, uma parceria envergonhada. Faz a meia boca. Quer dizer, pré-sal, vamos chamar a iniciativa privada, corroborando a iniciativa do PSDB no governo Fernando Henrique, que foi quebrar o monopólio. No entanto, a Petrobras, em todos os blocos de exploração, tem que participar com 30%. Vamos privatizar aeroportos. Aí privatiza pouco e mal, porque a Infraero fica com a obrigação de ter 49%. Então, o modelo de governança não vai ser bom, não vai ser eficiente. E nem assume até formalmente a palavra privatização. É, porque concessões, privatizações... Porque ficou estigmatizado. É uma bobagem isso, porque, primeiro, as que foram efetivamente privatizadas, que têm venda de ativos, é as que tinham maior razão. Em pleno século XXI, o governo brasileiro tinha que mexer com mineração, tinha que ter aval estatal, tinha que mexer com siderurgia, Açominas, Usiminas. Não. Então, nós tínhamos que fazer um esforço fiscal combinado com uma agressividade muito maior. A taxa de investimento do setor público é ridícula comparado. A nossa taxa de investimento é 19% do PIB. Na China, por exemplo, que está fazendo uma revolução na sua infraestrutura, é 40% do PIB. Agora... E isso tira competitividade. Nós temos que atuar na raiz do problema. Não adianta a medida desonera aqui, dar um empréstimo subsidiado no BNDES ali. Não é isso que vai resolver. Tem que ter uma nova equação sistêmica que consiga sustentar a taxa de juros civilizada, que faça uma verdadeira reforma tributária simplificadora, e para isso precisa de disciplina nos gastos. A questão do câmbio. Política econômica é igual cobertor curto. Você puxa de um lado. Nós estávamos chorando o tempo todo que o câmbio estava desalinhado, que o real estava valorizado e que, portanto, as importações ficavam baratas e as nossas exportações perdiam competitividade. Agora o câmbio subiu, inverteu, aí tem um impacto inflacionário, porque aí o produto importado encarece. Pois é, eu queria falar com o senhor, já estamos no finzinho, mas o senhor falar rapidamente sobre a palavra que entrou agora e está sendo muito repetida, que é a desindustrialização. É um palavrão que significa que a gente começou a deixar lá fora o que a gente podia tá conseguindo aqui dentro, né? Que é o desenvolvimento de um setor importantíssimo, que é o setor industrial brasileiro, que parece que parou e parece que está até andando para trás. Olha, nós temos que fazer uma discussão muito qualificada. O ex-presidente Lula tinha e tem o toque de Midas da comunicação. Ele transforma pó em ouro. E, na verdade, mistifica muitas discussões. É preciso dizer claramente para a população, o crescimento brasileiro na última década foi medíocre. Em 2011, o nosso crescimento foi o pior da América do Sul e o antepenúltimo na América Latina. Muito menor que os países emergentes, como China e Índia. Quer dizer, esse espetáculo do crescimento ficou longe de acontecer. E, particularmente, o setor industrial enfrenta a competição predatória de países que têm ambiente de competitividade, particularmente a China, que o Brasil ainda não decifrou a China completamente, não tem estratégias defensivas corretas. E, por outro lado, a gente vê crescimento negativo na indústria. Tem setores que estão sendo sucateados. Nós estamos... Inclusive, o setor pré-sal, o toque de Midas do Lula, transformou a questão do pré-sal num sucesso absoluto. A produção de
petróleo está estagnada há muitos anos. Nós estamos importando diesel, gasolina, nafta, todos os insumos essenciais, em vez de caminhar para tão decantada autossuficiência. Então, vai muito mal. O setor industrial, a siderurgia, por exemplo, está com um problema gravíssimo, estrutural de competitividade. Quer dizer, nós vamos voltar a antes de 1930, onde nós tínhamos um modelo primário exportador. Nada contra ter, e a nossa agricultura tem ancorado o agronegócio brasileiro, que é muito eficiente. Nada contra exportar café, soja, minério de ferro. Não, mas precisamos de empregos de melhor qualidade. Precisamos de uma economia que aponte para o século XXI e não retroceda ao século XIX. Deputado Marcos Pestana, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Prazer enorme estar aqui, sempre à disposição. Obrigado. Você de casa, obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.